Olá, mundo das empilhadeiras! Estamos aqui de volta com mais um Podpack. Dessa vez eu estou no comando aqui, eu me chamo Bruna, sou responsável pelo marketing da Imperpec e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a segurança dentro da Imperpec. Então eu estou aqui com alguns membros da nossa brigada de incêndio, o Evaristo, o Robinson, que desde quando ele entrou na Imperpec, ele pede, pelo amor de Deus, deixa eu participar de um podcast. Chegou o momento dele. Se ele não desenrolar, ele sabe que ele vai ser demitido. Com certeza. E estamos aqui com o Wagner, nosso consultor técnico em segurança do trabalho. Eu vou pedir então para cada um de vocês se apresentarem, falar um pouquinho o que vocês fazem na Imperpec e quantos anos estão na Imperpec, e o Wagner também, como que você chegou hoje como técnico de segurança. Perfeito, tá bom? Maravilha. Vamos começar então pelo Evaristo. Bora lá. Olá, eu sou o Evaristo, trabalho na Imperpec fazem 1 ano e 7 meses aproximadamente. Eu estou na minha primeira gestão aí como brigadista da Imperpec. Trabalho na área comercial com vendas, de peças e serviços. E é isso. Vai lá, Robinho. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Robson, eu sou assistente de vendas na Imperpec, eu sou assistente da diretoria, Trabalho também na área de compras e faz 3 anos que eu estou na Imperpec já. Já trabalhei lá um tempo atrás como aprendiz, Trabalhei 2 anos como aprendiz e pude retornar agora como assistente de vendas. E para mim está sendo muito bom voltar para a empresa lá, a empresa cresceu bastante e estou gostando muito. Maravilha. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner, sou técnico de segurança do trabalho, sou formado desde 2011, atuo dentro da área como técnico de segurança e nos últimos 5 anos como consultor da área de segurança do trabalho. Fui convidado a fazer um trabalho na Imperpec desde setembro, do ano passado e estamos aí ajudando aí, a galera a evitar acidentes, que essa é a nossa vertente, evitando acidente a gente tá legal, tá bem, Ele falou em evitando acidentes. Hoje a nossa brigada ela tem um trabalho conjunto com a CIPA da Imperpec, Então a CIPA trabalha com a prevenção e a brigada trabalha com treinamento, sempre preparada caso aconteça algum acidente. Nós vamos falar um pouquinho disso ao longo do nosso podcast. Então, começar pelo Evaristo. Evaristo, você é o comandante da brigada, Comandante, não Capitão Nascimento. E você assumiu recentemente em abril a brigada, quando teve a troca do mandato. E eu queria saber quais são os seus planos, a sua meta para a brigada nesse ano de 2025. Então vamos lá, Como comandante da brigada, eu acho que o objetivo da brigada, como já foi até dito, é você fazer com que os acidentes sejam prevenidos, E eu acredito que o acidente ele pode ser chegado ao zero, a partir do momento que você trabalha para que isso aconteça. Quais são os grandes desafios? Ter uma equipe engajada, Uma equipe que possa saber a importância disso, que fale assim, não, a segurança ela é em primeiro lugar. Parte de cada um, Eu preciso trabalhar num lugar seguro para poder promover lugares seguros para as outras pessoas. Sim. Então, acho que eu tenho que inculcar isso na minha equipe. E daí, como equipe, a gente tem que fazer com que isso seja passado para os funcionários. O funcionário precisa entender que, às vezes, um detalhe pode causar um acidente que ele pode levar isso para a vida inteira, A gente já viu acidentes bobos acontecerem e que são danos, assim, quase ad eternos, vamos dizer assim, dentro dessa palavra. Então, assim, promover com que as pessoas consigam levar, eu preciso evitar o acidente e evitar o acidente do meu amigo, não só o meu. Sim. Eu acho que esse é o grande objetivo, engajar as pessoas. Primeiro a minha equipe e depois fazer com que a minha equipe possa explodir isso para o mundo Imperpec. Correto. E a brigada sempre treinada, Isso. prontidão para atender Sim. caso aconteça. Correto. Com certeza. Você compartilha desse mesmo sentimento, Robin? Sim, com certeza. É como o Evaristo falou, A gente trabalha ali na parte da brigada ali, em conversar, sempre tem reunião, sempre tem treinamento, para a gente passar para todo mundo estar ligado, na mesma coisa. A gente tentar evitar o acidente e falar para os nossos colegas de trabalho, para evitar também. Então, tipo assim, não faz isso porque é perigoso, pode causar um acidente com você ou com outra pessoa, outro colaborador,
Então a gente sempre tá alinhado ali. E fala uma coisa pra mim, como que é essa rotina da brigada? Tem reuniões mensais, periódicas, ou é a cada semestre? Tem treinamentos também? Como que funcionam esses treinamentos? Sim, a gente sempre tem uma reunião ordinária, né, que é mensal, onde a gente tem alguns temas já pré-estabelecidos, alguns treinamentos, até mesmo algumas simulações. Depois a gente pode ter também as reuniões extraordinárias, que são aquelas, às vezes, aconteceu algum incidente ou tem uma nova norma, tem alguma coisa, a gente se reúne para sempre se manter atualizado. Porque também as regras, às vezes, mudam, né? Então a gente tem que ter essa atualização. Então são esses 2 momentos que a gente tem. E daí eu, como comandante da brigada, a gente tem a reunião da CIPA, que a gente participa também, onde essa reunião ela é, né, com a minha presença, a gente faz todo um detalhamento de algumas coisas que a gente peça. Eu tenho isso, acompanhamento de algum processo. A gente passa nessa reunião, que também é mensal. Na verdade, a CIPA, ela te cobra, né? Ela tem uma cobrança em cima da brigada de assuntos que foram para ser resolvidos e assuntos que já foram resolvidos já. Então, a gente tem uma ata lá com plano de ação, e nesse plano de ação é detalhado o que foi feito e o que não foi feito durante aquele mês lá, né? Então, mensalmente a gente tem essa, não uma cobrança, mas uma fiscalização para ver qual que está sendo a atuação da brigada dentro da empresa. Então tudo tem um acompanhamento, não Tudo são tem um jogadas acompanhamento. as ações, fez, não fez, ninguém está sabendo. Não, nós temos um cronograma cobrado. de treinamento, né? E dentro desse cronograma de treinamento a gente é dividido lá. Nós sabemos que mês que nós iremos fazer treinamento com maca, que mês que a gente vai fazer treinamento com peças pesadas, que mês que a gente vai fazer um treinamento de evacuação. Então nós temos todo esse cronograma que tem que ser cumprido mensalmente. Que legal. E a CIPA ela vai nos cobrando para saber se foi feito ou não foi feito esse cronograma. Como preventivo. Como preventivo. Muito bom. Só acho que apoiando aí essas informações, então, assim, o brigadista em si, durante a sua atuação, né, fora os incidentes, a gente tem algumas inspeções que a gente realiza. E essas inspeções são através de alguns relatórios. Então, a gente tem uma inspeção dos extintores, das luzes de emergência, da sinalização, né, de parede, das macas, nossa caixinha de primeiros socorros. Então, assim, tem algumas coisas que a gente também faz durante o mês e onde a gente relata depois nessa reunião junto à CIPA. Muito bom saber. É bom saber que tanto a CIPA como a brigada não tem só por ter na empresa. Ela realmente é seguida à risca com as reuniões e os treinamentos. Correto. Muito isso é bom. Importante. E, Robinson, vou fazer a pergunta para você representando, acho que todos os membros da brigada, também se quiser jogar bola para Evaristo depois pode jogar. Eu queria saber o que te motivou a ser um brigadista, tá disposto a salvar uma vida, por exemplo, a tentar minimizar um acidente. O que te motivou a se inscrever como brigadista e a você também como brigadista e comandante? Então, o que me motivou, né, quando eu entrei na Imperpec, eu já entrei como assistente ali, e o Marcos, que é um dos mais antigos ali, ele era já também o comandante, se eu não me engano, da brigada, ele já trabalhava na brigada. Sim. Então eu vi ele fazendo as inspeções, vi ele correndo para lá e para cá, e isso eu acabei ficando interessado, né? Falei, que legal, ele é brigadista, tá, vou ver como funciona tudo. E eu fui acompanhando toda a jornada dele lá e tal, e isso acabou me motivando, sabe? Acabei querendo entrar na brigada, fui vendo alguns vídeos também, como que funcionava, tudo. Achei muito interessante, entendeu? E poder ajudar o próximo, eu acho que é muito bom, né? Acho que, tipo, todo mundo fala pra mim que eu tenho um coração muito bom. Então, tipo, de poder ajudar o próximo, eu acho que é muito bom isso daí. Faz sentido. Então, foi o que me motivou. Eu acho que eu compartilho aí com o Robinho esse negócio de ajudar o próximo, né? É gratificante, né? É algo que você consegue estender ali, algo que tipo, eu recebo tanto, né? De tantos os lados, né? As pessoas me ajudam, então o que eu posso retribuir? Sim. Eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais humano. E daí, como, né, comandante da brigada, o que aconteceu? No dia da nossa reunião lá, precisava ter um comandante. E daí eu já tinha uma experiência de brigadista. Eu trabalhei já numa empresa, né, por 15 anos e fui 8 anos brigadista. Mas era uma configuração um pouco mais diferente, porque era uma empresa de grande porte, né? Então, o comandante da brigada era o próprio técnico de segurança que ficava interno na empresa. Então, nós éramos simplesmente os brigadistas que ajudavam ali. E como eu tinha essa vivência, eu acabei sendo escolhido e
aceitei, né, o desafio. Assumiu a liderança. Sim. Uhum. E vocês acham, assim, que hoje em dia, assim, no mundo corporativo, você ter no seu currículo que você é comandante da brigada, que você é brigadista, você acha que futuramente, caso você precise de um emprego novo, uma oportunidade nova, você acha que vai fazer diferença? Ou até mesmo dentro da Imparpec, tem um cargo novo dentro da Imparpec. Você acha que isso acrescenta no seu currículo? Os dois, por exemplo. Eu acho que acrescenta sim. Até porque hoje em dia a maioria das empresas, acho que todas na verdade, tem um brigadista, né? Então se você já tem um curso, já tem uma especialização, já entende um pouco, eu acho que é um diferencial isso daí. E você, Wagner? Para ser brigadista, você acha que tem que ter um requisito assim, como que eu posso dizer? Alguma coisa essencial para uma pessoa ir lá e se candidatar a brigadista? Tem algum requisito assim básico? Ó, não, esse cara tem que ter esse tipo de requisito. Bruno, acho que eles falaram bem aqui, né? Acho que o primeiro requisito é querer ajudar o próximo. Você deixar de pensar em você mesmo e pensar no próximo, né? Quando a gente fala de segurança, a segurança está muito ligada, a segurança do trabalho está muito ligada à brigada de incêndio, à CIPA, né? Uhum. Então a gente está tudo na mesma página aí, né? Então quando a gente fala de segurança, a gente sempre está falando em trabalhar na prevenção, trabalhar em ajudar o próximo, né? Ver que aquele seu parceiro ali de trabalho ou de outra área tá para sofrer um acidente ou aquele risco vai fazer com que ele sofra um acidente e você atuar. Então, ajudar o próximo, acho que é a primeira premissa de você se tornar um brigadista, ou de você se tornar um cipeiro, ou de vir se tornar um técnico de segurança, né? E gostar. Não é só a parte de ajudar, mas gostar do que está fazendo. Sim, né? Se dispor. Até mesmo porque você tem tarefas extra do que você já faz na Perfeito. empresa. Você Né? foi contratado para algo, né? E desse algo você está se dispondo a fazer XYZ, que é ajudar o próximo, que é combater um risco, que é trabalhar na prevenção. Você sempre vai estar mais atento do que o outro colaborador seu que está do teu lado ali, né? Sempre você vai ter um sexto sentido, que aquele risco ali, aquela situação pode fazer com que a pessoa que está do teu lado não volte para casa. Né? Sim. Então, e ser atuante. Acho que isso também, ter voz ativa. Não adianta eu querer, ser treinado, ser capacitado, mas não ter voz ativa. Né? Eu me esconder, eu não ver que o risco está ali, a pessoa está passando debaixo de uma empilhadeira com um garfo erguido e não atuar, entendeu? Ficar com medo de perder ali a amizade, isso, seu colega de chato. Bem por aí. Então, a atuar, né? A ter essa voz ativa, acho que é muito importante. Né? Para quem atua dentro da área de segurança, se você não tem voz ativa, cara, sai fora, não adianta, vai para outra área. Exatamente. E no começo você falou um pouquinho sobre os treinamentos, né? Como que é feito a escolha desses treinamentos, o cronograma? Vocês se reúnem, definem para o ano? Como que é feito? O que vai ser treinado daqui a um mês, no próximo mês? Como que é feito tudo isso? Correto. Para o Estado de São Paulo, existe o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, tem algumas instruções técnicas, tá? E a instrução técnica número 17, né, a IT 17, ela diz como a brigada tem que ser composta, né, como tem que ser feita a escolha da brigada e como tem que ser feitos os treinamentos, né, da brigada e a participação da brigada. Então, não é tudo jogado ao vento. Nós temos regras a ser seguidas, linhas a ser seguidas, de um contexto que está dentro da IT 17, que é a escolha do brigadista. Então, o brigadista ele tem que está dentro do ambiente ali de trabalho dele, né? Por exemplo, a nossa empresa tem vários setores, né? Bem espalhado. Então, a gente indica que cada setor tem o seu brigadista ali, né? Até para salvo ganho ali no momento de uma ocorrência, está muito mais próximo daquela ocorrência, né? Então, fora isso, a gente divide, né, o número de pessoas fixas, né? Então, eu tenho um número de pessoas fixas que são os nossos colaboradores diários, e temos as pessoas flutuantes, que no caso sou eu e você, que prestamos serviço ali para a empresa, né? Sim. Então, quando nós estamos dentro da empresa, a brigada precisa estar ciente que nós estamos ali, né? Por 2 horas, 3 horas, 10, 5 horas, 8 horas, tá? Então, ele sabe que tem a população flutuante, a população deles aumentou. Ou seja, a sua população flutuante aumentou. Então,
tem essas diretrizes também. E os treinamentos são treinamentos que estão dentro da IT 17, que é o combate ao princípio de incêndio, classe de incêndio, eu saber qual o extintor que eu tenho que usar, de que forma que eu tenho que usar, né? O combate, saber onde quais são os riscos e que maneiras eu tenho que trabalhar na prevenção desses riscos, um primeiro atendimento, um abandono de área, né? Como que eu tenho que abandonar, como é que eu tenho que tirar toda a minha população fixa e flutuante, né, ao mesmo tempo para um ponto de encontro, primeiros socorros, então o princípio ali do primeiro socorro, os primeiros atendimentos ali, né? E o principal, como eu devo trabalhar na prevenção. Um brigadista que trabalha na prevenção, cara, ele não vai trabalhar, não vai ter trabalho para uma ocorrência. Sim. Né? Então, se eu trabalhar muito na prevenção, se os meus checklists foram feitos da forma correta, se a minha vistoria é feita da forma correta, se eu dou atenção para aquele risco ele não vai virar um acidente. Ele vai continuar tendo ali, tá? Mas eu vou diminuir ele para que ele não se torne um acidente. E aí não precise abandonar uma área, não preciso combater um princípio de incêndio, não preciso combater um mal súbito, né? Porque a pessoa acabou passando mal, caindo de uma escada ali e assim por diante, e eu preciso fazer uma manobra ali de primeiros socorros, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que gostar do que está fazendo, né? E ser atuante, ter voz ativa, né? E saber o que está fazendo também, porque senão não adianta, senão só vai atrapalhar. Sim. Hoje, nós temos quantos brigadistas na Imperpec? A nossa equipe são 9 pessoas. 9 pessoas. Isso, 9 pessoas. Legal. E, Evaristo, fala uma coisa para mim. Quando você assumiu a brigada, agora recentemente, quais foram os primeiros passos que você tomou a assumir essa brigada? E segundo ponto, qual é a sua meta, né, sua missão para manter essa equipe, a sua equipe, motivada e engajada? Então, vamos lá. Eu acho que, como eu já falei, né, eu acho que o objetivo é o quê? Fazer com que essas pessoas saibam o que é segurança. Acho que só aproveitando o que o Wagner falou, existe uma pirâmide. Isso é medido, né, não de falar. Existe uma pirâmide que fala que X incidentes causam um acidente, X acidentes causa uma morte, né? Isso, existe uma pirâmide que diz isso. Pirâmide de Birch. Isso, eu não sabia esse nome, não. De Birch. É um estudo com números isso. que você acaba qualificando, né, quantificando ali que, por exemplo, se eu tenho 600 quase acidentes, qualquer um quase acidente, é um acidente que não aconteceu. Se eu não analisar esses quase acidentes, o que está me levando a quase acidentes, tá, e for jogando, por exemplo, lá debaixo de um tapete, eu vou tropeçar nesse tapete, que vai ficar enorme de quase acidente, e vou me tornar um acidente. É a mesma coisa de uma multa, né? A multa é um acidente que não aconteceu. Perfeito. Mas eu preciso analisar o que está levando o colaborador a tomar uma multa. Se eu começar a tacar essas multas para debaixo, eu tenho várias multas por excesso de velocidade. Se eu não tiver um plano de ação para diminuir esse excesso de velocidade, vai me tornar um acidente. Sim. E esse acidente ele pode ser material, ou seja, só danos ali, né, no veículo, como ele pode ser também um acidente fatal. Sim. Né? O que o Evaristo está dizendo é isso. Então demonstrar isso para a equipe, né? Eu acho que a equipe tem que ter ciência disso, que existe um risco, que se a gente não cuidar dele, tratar ele, pode se virar um problema maior. Como também já foi dito, o que acontece? Eu não quero que tenha acidente, eu não quero usar um extintor, eu não quero usar a maca, eu não quero. E eles têm que ter essa consciência também. A gente tem que tratar antes que aconteça. Desde a raiz. Desde a raiz. E o que eu gostaria de deixar para os próximos, né? Eu não sei, né? Eu estou como comandante da brigada, não sou o comandante. Então, assim, é deixar uma brigada melhor para aqueles que vierem depois. Eu acho que esse é o principal objetivo. Até mesmo para que eles se motivem a se candidatar a um comandante futuramente, né? Porque quando você deixa isso fácil, ou melhor, acho que o Robinho tá aqui, que ele já era da brigada anterior, né? Foi a primeira coisa que eu falei para eles. Foi. A brigada não pode ser uma coisa burocrática. Não pode ser simplesmente uma coisa por obrigação. Tem que ser algo com emoção. Tem que ter a emoção, tem que ter o sentimento, né? Você tem que fazer com que aquilo seja visto pelo dono da empresa, pelos outros colaboradores, pelo visitante da empresa. Sim. Isso que eu ia falar agora, né? Quando uma pessoa vai fazer uma visita, em nosso caso, nós temos o braçal da brigada, né? E eu vejo que tem um brigadista, cara, eu saio muito mais, estou muito mais seguro,
né, dentro daquele âmbito ali. E quando a gente tem um procedimento, como nós temos lá, né, de um visitante chegar, ver um vídeo, né, saber onde é o ponto de encontro, saber se de uma situação de emergência o brigadista vai tirar ele dali, vai levar ele para um ponto de encontro, eu estou muito mais seguro do que, ou seja, tem alguém olhando para mim, tem alguém cuidando da minha segurança, do que eu entrar numa empresa e o cara falar, não, vem cá, senta aqui, tal, né? Não tem regras de segurança. Não tem regra de segurança, não preciso passar, né, por uma faixa de pedestre, não preciso colocar a mão no corrimão para subir uma escada, né? Não preciso ter atenção nenhuma. Entro numa oficina sem capacete, sem óculos, sem rotina, né? Exato. Então eu me sinto inseguro já, né? Sim. Então quando eu adentro uma empresa que tem uma brigada, que tem um procedimento de segurança, como a nossa empresa tem, tá? Cara, é um diferencial enorme, né? Então além de eu me sentir seguro, eu dou aquela relaxada, né? E fica até melhor para mim saber comprar o que eu quero comprar, fazer o meu comercial, né? Dar o meu feedback, porque eu me sinto... Estou numa situação de relaxamento ali total, Sim, né? Exatamente. E você falou em emoção, né? Eu quero saber, assim, de emoção. Já teve algum simulado ou alguma situação real que marcou vocês, assim, lá dentro da Imperpec? Chegou mesmo alguém ter um mal súbito, ou alguém se acidentar? Já aconteceu? Então, já teve um acontecimento, né, do nosso colaborador da oficina, do Marcelo, desmaiar, né? A pressão dele abaixou e ele desmaiou, então foi um acontecimento assim, a gente já entrou... Isso, exatamente, não precisou acionar todo mundo da brigada, mas é que nem a gente falou, tem brigadista em todos os setores, então o pessoal do setor já foi socorrer ele, todo mundo em cima dele lá, ô Marcelo, você tá bem? Voltando, né, acionou toda a brigada lá e deu tudo certo, graças a Deus não foi nada, só a pressão dele que abaixou mesmo, mas foi um fato marcante, né, porque a gente nunca espera que aconteça alguma coisa, que nem eu soube que teve na última CIPAT uma simulação de engasgo. E assim, não precisou nem o brigadista agir, já tinha um funcionário do lado Sim, já agiu prontamente. Exatamente. Que acho que ele já passou pela brigada também, Sim. né? Imagino eu, e ele estava preparado. Não é mais da brigada hoje, mas estava preparado. Foi, exatamente. E nós tivemos uma situação real também, parece, também, que foi num evento de vocês também, né? Acho que externo, que um senhor estava, acho que na churrascaria, né, que se engasgou e um colaborador nosso fez a manobra lá e conseguiu. Esse caso eu não sabia. Esse é real. O seu Valdir. Não sabia disso. Foi, o seu Valdir. Porque a gente teve a confraternização aqui na Imperpec, né? Sim, e aí, com os nossos colaboradores externos, eles tiveram a festança deles lá também. Eles foram numa churrascaria. E aí, o seu Valdir engasgou. Aí, o Fábio tava na brigada e ele já sabia, ele fez a manobra lá e desengasgou o seu Valdir. Olha, tá vendo? E o Fábio também hoje não faz mais. Ele já passou pela já brigada. Passou pela brigada. Exatamente. Né? Ele que salvou o seu Valdir. O legal é isso, né? A pessoa não faz parte mais da brigada, mas ela conhece a técnica, né? Ela consegue nos ajudar ali no momento de uma situação real, né? Então, quando você está falando de treinamentos, né? Então, é muito importante isso. É muito importante a gente colocar em prática ali, né, tudo aquilo que a gente vem aprendendo. A gente tem... não adianta a gente querer sentar, só conversar e não fazer simulados. Tá? Então, por exemplo, a gente tem simulado de pessoas caindo da escada, tem um simulado de peças caindo no pé de colaboradores, de um simulado de evacuação. Situações que podem acontecer. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, antes dessa brigada ser efetiva, né? Nós fizemos uma simulada de emergência, o qual a gente evacuou toda a nossa empresa, né? E colocamos uma colaboradora caída na escada ali do operacional ali, né? Como se ela tivesse descido correndo ali e teve uma fratura de tornozelo, né? Então, além da brigada ser dividida em brigada de evacuação, brigada de princípio de incêndio, porque nós simulamos que o operacional estava pegando fogo no ar-condicionado, então, enquanto o brigadista subiu para fazer o combate ao princípio de incêndio, outros brigadistas estavam evacuando e uma terceira equipe já estava atuando ali para resgatar ela também, né? Colocando ela na maca, fazendo os primeiros atendimentos ali para tirar ela e assim por diante. E você vê, assim, pelo que o Wagner fala, são simulações simples de coisas que, assim, a gente acha que não vai acontecer, mas pode acontecer. Sim, pode acontecer. Eu tenho até um caso interessante para contar para vocês, né? O meu esposo, ele trabalha com eventos, né? E uma coisa, assim, totalmente improvável, que assim, não, nunca vai acontecer isso. Aconteceu. Ele estava costurando um tecido, uma máquina de costura,
sem óculos de proteção. Uhum. Ah, por que ele iria usar na cabeça dele, né? Óculos de proteção ali costurando um tecido. A agulha da máquina, ela soltou, bateu na tesoura que estava em cima da mesa e a tesoura voou no olho dele. Olha só. Ele quase ficou cego de um olho. Você tá E é vendo? aquela coisa assim, imagina, não, quem que ia imaginar que ia acontecer umas coisas dessas, É né? por isso que a gente tem que fazer Sim. a prevenção, A tá prevenção, vendo? exatamente. Por isso que a gente tem que ter Exatamente. procedimentos, né? Prevenção e procedimentos. É. Que a gente, qual que seria o procedimento ali, né? Seria uma análise daquela função que ele estava Sim. executando ali, ver Sim. quais os riscos daquela função ali. EPI. Em cima desses riscos, colocar os Isso. EPIs, né? Sim. Criar um procedimento, em cima desse procedimento, ver qual o procedimento. Precisava de um capacete? Não. Precisava de uma luva? Quem sabe? Entendeu? Mas o óculos é essencial? Sim, o óculos é essencial naquele momento. E hoje, assim, dentro da Imperpec, uma das suas funções, da sua tarefa é essa, né? Verificar todas as áreas e quais são os riscos, né? O que não está ali descrito Perfeito. na IT, né? Isso. Hoje, na realidade, pela brigada, né? Sim, pela IT. Pelos procedimentos de segurança da empresa, nós temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Que é um engenheiro vem uma vez a cada 2 anos e analisa todos os riscos. Ele vai função por função analisando quais são os riscos e quais são as medidas que nós temos para diminuir esses riscos. Sim. Então, cada função ali dentro, né, que a gente for tanto administrativo como operacional, tem os seus riscos. E a gente sabe a maneira de diminuir aquele risco, de minimizar aquele risco, né? Utilizando os EPIs, utilizando os procedimentos e assim por diante. Muito bom. Alguém quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Não, acho que é Não. tranquilo. Aí eu queria perguntar para o Wagner também, né? Você já falou bastante aqui, mas não só dentro da Imperpec, né? A Imperpec é uma empresa hoje de 100 a 120 colaboradores, mas eu acredito que você dê consultoria também para empresas maiores. Correto. Qual que é a importância de uma brigada em questão de cultura organizacional, ISO 45001, a ISO que a Imperpec possui também, dentro de uma empresa, assim, seja ela pequena, média ou grande? A importância é trabalhar na prevenção, Sim. tá? Isso a gente já comentou aqui, acho que já Uhum. ficou bem claro, né? Para uma empresa que tenha uma brigada atuante, que tenha os seus brigadistas atuantes, o importante é trabalhar na prevenção, tá? Aconteceu o fato? Aconteceu. Preciso resolver? Preciso, tá? Mas a prevenção é tudo hoje. Quando eu trabalho na prevenção, cara, eu tô 100% zerando os meus acidentes. A minha meta é acidente zero. Eu não posso ter acidente meta de um acidente, meio acidente, não. Minha meta é 0 acidentes. Então, uma brigada atuante, ela é 0 acidente. Por quê? Porque ela está ajudando a CIPA, ela está ajudando o técnico de segurança, né? Então, nessas pequenas, médias e grandes empresas, é um casamento muito grande da brigada, né, com o setor de segurança, de SSMA, que a gente fala, que nós falamos, né, ou até mesmo dentro da parte com a CIPA também, que é ali a Comissão de Prevenção Interna de Combate de Acidentes, né. Então, assim, a empresa que segue a regra, né, porque muitas empresas aí, elas não estão nem aí. Não precisa de brigadista, né? Eu pego a IT 17, jogo para debaixo do tapete, Põe um nome lá, só coloco lá e faço o que tem, porque a cada 4 anos o bombeiro vem fazer uma vistoria, ele vai chegar, ele vai perguntar sobre se tem brigada, tem, tá aqui a brigada, tá? Uhum. Já subiu as informações para o seu site lá, e pronto, entendeu? E a brigada não faz nada. Sim. Né? Então, a atuação da brigada é de suma importância, Bruno. Eu acho que ela só vem a crescer, né, fazer com que a empresa fique mais robusta dentro dos seus procedimentos. Ótimo, muito bom. E a gente está caminhando um pouquinho para o final aqui, e aí você falou de CIPA, me lembrou uma coisa aqui, né? A CIPA esse mês está na campanha de Junho Vermelho. Não sei se você teve conhecimento, Junho Vermelho é uma campanha de doação de sangue, que incentiva a doação de sangue. E aí, como o Robinson está aqui na mesa, eu não podia deixar de lembrar desse caso. Muito legal. Um caso engraçado. Uhum. Na Imperpec, assim, hoje, todo ano nós fazemos a campanha para incentivar a doação de sangue, né? E o colaborador que faz a doação, se ele faz fora do horário de trabalho dele, ele ganha não 1, mas 2 dias de folga. Uhum. E esse ano vai ter novamente a campanha. Vai iniciar essa semana e termina na segunda quinzena de julho. E aí eu queria que o Robinho contasse um pouco a história dele, só para tornar esse podcast um pouquinho engraçado, assim, no final, de sair um pouco da seriedade. Vamos lá. Acho que foi ano passado, né, Bruna? Acho que sim. Acho que foi ano passado. Foi o meu primeiro ano lá dessa campanha, né?
Aí eu tava com meu amigo lá, o Murilão, que trabalhava com a gente, tudo, ô Murilo, vamos lá doar sangue? Vamos lá doar sangue. E eu na correria de 2 foram no horário de empregos, almoço. exatamente, não almocei, 2 empregos, não dormi bem, beleza. Quantos quilos que precisa pra doar sangue? Ah, acima de 50 quilos pode doar. Beleza, eu tenho 58, dá certo. 2 moedas no bolso. Exato, 2 celular, exato, Pesou 58. celular no bolso, vamos lá. Cheguei lá pra doar sangue, fiz todo o procedimento, né? Faz lá tipo uma entrevista e tal, beleza, vamos lá. Cheguei pra doar sangue, deitado na cama lá, ó, vou colocar aqui pra doar sangue. E você vai ficar apertando a bolinha e vai só ficar aí. Era a sua primeira vez. Era a minha primeira vez. Falei, não, beleza, vamos lá. Aí eu deitadinho lá, apertando a bolinha, conversando, tal, não sei o que, daqui a pouco apaguei. Não percebi, desmaiei. Só voltei assim, o pessoal, Robson. 1, 2, 3, chamando. 1, 2, 3. Chamando. Testou no microfone, 1, 2. Exato. Aí eu voltando, a enfermeira, você desmaiou. Eu falei, desmaiei? Falou, ó, do jeito que você tá suando, você tá com frio. E fui voltando. Aí o Murilo, Rob, você tá bem? Tô bem. Você desmaiou. Falei, oh, meu Deus do céu. Aí a moça, ó, você não vai poder mais doar. Você doou meia bolsinha. Já desligou o disjuntor. Já desligou, já. Não vai poder doar já. mais. Exatamente. Mas tudo acontece com o Robinho, né? Tudo Porque acontece. No último treinamento, a brigada, tá? Ela é dividida em treinamento teórico e treinamento prático, né? Sim. O treinamento prático a gente foi fazer num campo, né? Cara, saiu todo mundo junto. Todo mundo junto. Naquele que foi pra campo. Com destino ao Isso. campo, né? Uhum. Chegou todo mundo, menos o Robinho. Era o único que já tinha ido lá. E a Exato. outra que já tinha ido no local. E cadê o Robinho? Desmaiou também. Não, Aí me tivemos perdi. que fazer lá, mandar um Google pra ele lá, e Exato. vem seguindo. Aí ficou a galera, todo mundo na avenida, assim, tá aqui, ó, chegamos. Foi o último a chegar, pra você ver. Foi o primeiro a sair e o último a chegar. Passei na frente do negócio e não vi. Eu Não, passei, você acha acredita? que você vira piada à toa, né? Então, tá vendo? Caramba. Você sabia não. dessa da doação de sangue? Vai, Não, doação de sangue eu sabia não. Mas tem uma outra também, né? Qual? Do quê? Conta pra Eu não gente. lembro agora, que a gente foi num treinamento de brigada que era pra responder tal coisa, você respondeu outra. Ah, foi na Cipad. Eu Ah, foi na Torta na gincana. cara. Verdade. Foi na gincana. Eu Pô, acho que é o torta na extintor cara. lá. Do extintor. É, do Ele extintor. respondeu Foi. errado. De É sempre. metais, né? Exato. Era de Eu metais. até brinco, né? Sempre é tudo culpa do assistente, né? O assistente Estagiário, sempre. não Tem estagiário, mas tem É assistente. assistente, Tem exatamente. assistente. É tudo Então, culpa do gente, assistente. já sabem, né? Tem doação de sangue esse mês. Vamos fazer a nossa parte. Os estoques em Campinas estão baixos. E não sigam o exemplo do Robinson. Se alimentem bem, tenham uma noite de Exato. sono Uhum. e se preparem para fazer a doação, que o benefício depois a Imperpec vai conceder para vocês. Certo? Sim. Certinho. Maravilha. Agora, caminhando para o final, eu queria que vocês, tanto o Evaristo quanto o Robson, o Wagner também, se quiser complementar, deixassem um recado para os colaboradores, não só no quesito de segurança, mas também, se quiser fazer um convite para futura brigada, fiquem à vontade para deixar o recadinho de vocês. Quer começar, Robinho? Vai lá. Pode Se ser. quiser falar sobre segurança, prevenção. Uhum. O que eu queria deixar para todos, né, é que a respeito da brigada de incêndio, a gente não vai atuar somente na empresa, né? A gente pode atuar também na nossa casa, né? A gente aprende muita coisa, uns procedimentos que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, né? Até um movimento de desengasgo, alguma coisa assim. E o que eu queria deixar para vocês é que, se vocês puderem fazer parte da brigada, para poder ajudar o próximo, participem. É muito bom, eu tô gostando bastante. E você aprende muitas coisas novas, né? Muitas coisas que a gente pode levar pro dia a dia. Então, é mais ou menos isso. Só fazer um adendo nisso que ele falou, que você não atua só na empresa, né? Uhum. Atualmente eu coloquei meu filho no bombeirinho infantil. Olha que legal. E aí é legal que o Sim. pessoal passa algumas situações, e aí um dos bombeiros lá contou que o menino de, se eu não me engano, 12 anos, acho que saiu até no jornal, ele fez o curso do bombeirinho infantil, e aí teve uma situação de engasgo com a irmãzinha mais nova em casa. E ele soube atuar, não precisou esperar a chegada do bombeiro ou da Sim. polícia militar, né, para Sim. ajudar ali, Uhum. e ele soube atuar para desengasgar a irmã. Então é muito interessante que em todos os fatores você atua, não só dentro da empresa, mas em casa, com os amigos. Isso, exatamente, porque a gente nunca sabe, né? Sim. Quando vai acontecer alguma coisa, e se a gente puder ajudar o próximo, né? Então, acho que é muito bom.
Isso daí. Ótimo. E não cortando, Robinho, mas a Uhum. prevenção ela não fica somente dos portões para dentro da nossa empresa. A prevenção Uhum. também é lá fora também. Sim. Né? É na sua vinda da casa para a empresa, é dentro das 4 portas da sua casa, né? Principalmente quando você tem uma criança pequena, né? Tô esquentando uma água para fazer um café, né? Sempre leve essa água para a última boca do fogo, Fogão. do fogão, né? Para que essa criança, na curiosidade ali, não venha derrubar uma água quente. Uhum. Tenho facas, né? Em casa, afiadas, tal. Sempre deixe em uma gaveta onde que ele não tem acesso a essa gaveta, porque criança é curiosa, quer abrir gaveta, aquela Sim. coisa toda, né? Tomadas, hoje a gente tem no mercado uns plugs que fecham a tomada ali para que a criança também não coloque o dedo ali, e principalmente produtos químicos. Acho que é o mais Isso. arriscado. Hoje né? a gente não vê mais, né? Ou eu não vejo, né? Porque eu sempre estou dentro das empresas, mas o caminhão da Cândida vendendo. Eu compro. Então, Faço em casa todo cuidado, domingo. muito cuidado. É. Porque quando você compra, aquela Cândida vem num recipiente de... Plástico e transparente, E né? parece que é uma refrigerante. Refrigerante, suco. E onde você guarda essa Cândida? Embaixo da pia. Embaixo do Já tanque. pensou? Não, eu Exato. tenho do um tanque. armário dentro de uma salinha trancada. Beleza. Guarda Porque trancado. muitas mães deixam debaixo da pia, Uhum. debaixo do tanque, e a criança vê aquele frasco de refrigerante ali, acha, minha mãe comprou refrigerante. Vou Sim. tomar uma coca. Vou tomar uma coca, vou tomar né, Um suco de uva. um suco de Tem um uva. álcool que eu compro que é a cor do suco de uva. o Exato. roxinho, né? O É, roxinho o para limpar roxinho. a amarela. É o Exatamente. suco de uva. É. E a criança vai tomar, né? Na sua inocência. Então, Uhum. a prevenção começa em casa. Não estou pedindo para não comprar, mas Sim. quer comprar, coloque em um ambiente onde ele não tem acesso, né? Sim. Para que ele não venha se ferir. Né? Desculpa aí, acabei Não, de mas entrando não, no outro beleza, assunto, tá, mas... tá tudo certo. Sim. Pode continuar, Então, pode ir lá. Eu acredito que, assim, ser brigadista é um privilégio, né? Acho que até já foi comentado, mas, assim, como a Bruna até comentou, você é melhor visto na empresa, para um futuro, né, cargo, você tem olhos para você. Ser brigadista, você tem olhos das pessoas dentro da empresa para você. Sim. Então, e quem é visto é lembrado, Sim. Com né? certeza. Então, assim, aproveite essas oportunidades. Existem oportunidades que a vida nos dá, que às vezes até parece que ela é meio, não, é maçante. Não, aproveite. Dê um passo de acreditar que aquilo ali vai fazer diferença na sua vida, né? Então, eu acho que ser brigadista é isso. É querer mostrar para você e para alguém que pode ser diferente, pode ser melhor. Eu acho que é isso. E eu acho que mesmo se você não é brigadista ainda esse ano e tem interesse em ser nos próximos anos, incorpora essa ideia de segurança, de prevenção. Tá acontecendo alguma coisa que está fugindo da segurança, fugindo da prevenção. Acione algum brigadista, acione alguém da CIPA e aí vamos agir para prevenir qualquer tipo de acidente, né, dentro da Imperpec. É isso aí, perfeito. Acho que é isso. É isso aí. E venha ser brigadista. É ter um diferencial, é você fazer a diferença, né? Sim. É você pensar no próximo, né? E eu queria deixar um recado que não é só, a prevenção não é só CIPA e brigada, e sim de todo mundo. Então não é porque eu estou na CIPA, eu não estou na CIPA, não estou na brigada, que eu não sou obrigado a fazer a prevenção Sim. onde eu estou trabalhando ali, onde é o meu ambiente de trabalho. A prevenção é de responsabilidade de todo mundo. Né? Então, mesmo que você não tenha um braçal, mesmo que você não esteja na CIPA, né? Mas venha trabalhar na prevenção. Acidente zero é o nosso lema, né? Isso aí. Isso aí. Com certeza. Gente, é isso então. Eu agradeço a presença de todos vocês, ter disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês. Eu sei que a correria é grande, ainda mais com as multitarefas. E agradecer também ao público. Continue seguindo nossas redes sociais. Essa semana e semana que vem nós vamos lançar grandes ofertas de equipamentos seminovos. Então fique de olho no nosso Instagram. E semana que vem não. E o mês que vem, julho, é um mês comemorativo. 31 anos de Imperpec. Então, fique ligado nas redes sociais, que vai ter muita oferta de peças, pneus, máquinas novas, seminovas, e fique por dentro para aproveitar todas as oportunidades, certo? Obrigada, Legal. gente. Tchau, tchau. Tchau, Mas, tchau. gente, Tchau.